Esse gráfico aí, ele é um gráfico assim, ele rende pelo menos umas 10, 15 horas de aula em processo de fabricação, né? E a gente não tem muito tempo para ele, infelizmente. Mas assim, esse gráfico ele é muito emblemático, porque ele representa tudo, ele é a caixa preta, entendeu? Que eu falava para vocês lá naquele momento em que eu mostrava o tema geral da conformação mecânica. O que eu estou representando aí numa cor laranja, não? O que acontece num passe de deformação. Vocês lembram aquela zona de deformação que estava entre a ferramenta, não? Pois é o que eu estou representando aqui na zona laranja, zona de deformação. Nessa zona de deformação, quais são as principais variáveis do processo de conformação mecânica? A quente. Estamos falando de processo de conformação a quente, não? O que nós chamamos também de tratamentos termomecânicos. Por que tratamento termomecânico? Porque você trata o material. Você modifica o comportamento mecânico do material por efeito de ciclos mecânicos de deformação e de ciclos térmicos de conformação. Então, por vezes, você acostuma a chamar também, eu gosto muito de usar esse termo, tratamentos termomecânicos, não? E quais são os principais parâmetros, dependendo muito do estágio desse tratamento termomecânico? Se o estágio for analisar o passe, quando eu analiso o passe, estou analisando o que está acontecendo no material no momento em que ele está em contato com a ferramenta e que ele está sofrendo deformação. Nesse primeiro momento, quando o material está preso na ferramenta, a principal variável é o quanto você deforma esse material. E o quanto você deforma esse material é a relação de espessura saída em relação à espessura de entrada. Se a espessura de entrada é 10 e a de saída é 5, então você vai deformar 50%. O grau de deformação de um material, 50%, é muita deformação. Muita deformação. Isso pressupõe que o esforço mecânico para você conformar vai ser muito grande. Isso pressupõe que a velocidade em que se dá essa deformação, ela não pode ser muito rápida, ela tem que ser lenta. Quanto maior é o grau de deformação, menor tem que ser a taxa de deformação. Para que você consiga realmente obter, no final desse processo, aquilo que você estava procurando de deformação e você consiga garantir a qualidade microestrutural do material. Então, agora, essas são as variáveis do processo de deformação. Variável mecânica do processo, força de laminação, que é necessária para você poder deformar 50% nesse momento. Qual é a temperatura de trabalho no material nesse momento? Quanto maior é o grau de deformação, isto é, quanto mais você quer reduzir a espessura da parede em uma única deformação, mais alta deve ser a temperatura para que o material possa ter mais plasticidade para ele poder escoar através da ferramenta. Então, é assim, se você está trabalhando um ciclo de tratamento termomecânico de 7 passes, você começa lá pela temperatura de 1200, é a 1200 em que você faz as maiores deformações. E é por esse motivo que as primeiras deformações que acontecem em alta temperatura, elas são conhecidas como deformações de desbaste. Você desbasta o material. Você deforma tudo que é possível deformar em alta temperatura, porque em alta temperatura é onde ele tem mais disposição para conformar. Não me deixe para deformar 50% da espessura para uma deformação em temperatura mais baixa, 900, 800 graus. Você não vai conseguir todo esse grau de deformação a 800 graus que você consegue a 1200 graus, ok? Então, por isso que geralmente é assim. Quando você tem um castelo, um cilindro, perdão, um trem de laminação de pelo menos 6 castelos, os 4 primeiros passos que são feitos, eles são destinados a desbaste progressivo, um pouquinho em cada passe. E os 2 últimos castelos são os 2 últimos que vão dar que assim vai ser
a deformação de acabamento, que se chama. Então, tem 4 etapas de deformação para desbaste, 2 etapas de deformação para acabamento, né? E nessas operações de deformação de acabamento, você não pretende muito grau de deformação. O grau de deformação é pouco, 5%, 10% em relação à espessura que você tem, sempre em relação à espessura da entrada, ok? Muito bom. Mas agora, olhando para o material propriamente dito, sabemos que o material está constituído por uma estrutura de muitos grãos, né? E que cada grão ele está constituído por um arranjo atômico, não? E nesse arranjo atômico você tem discordância, não? O que acontece quando você deforma esse material? Proporcional ao grau de deformação é o quanto o grão ele vai se deformar. E, naturalmente, recorrente disso vai ser o grau de encruamento que você confere, que você atribui ao material nesse momento. Esse encruamento é decorrente da resposta que mecanicamente o material dá ao evento da conformação, né? Da força mecânica que você aplica para deformar. Acontece que, como você está fazendo essa deformação a quente, logo que você encrua, gente, encruar do ponto de vista atômico pressupõe você provocar um desarranjo na estrutura atômica do material, em que um plano atômico desliza em relação a outro. Então, você tem uma estrutura atômica totalmente desarranjada, cisalhada o tempo todo. O que você faz no encruamento? Provocar esse desarranjo atômico. Os átomos, eles saem da sua posição de equilíbrio, eles se deformam, a estrutura cristalina do material se deforma totalmente. Como que você faz essa deformação a quente, logo em seguida que ela se deformou, ela se recupera, porque ela tem energia de ativação para se recuperar. Então, a recuperação, ela acontece durante o processo de conformação, durante o momento em que você está deformando o material. E depois que recupera, nesse grão onde houve recuperação da estrutura cristalina, você consegue já, no próprio contorno dessa panqueca, você já consegue ver os primeiros sinais de recristalização. Os eventos de recuperação e de recristalização que acontecem durante a deformação plástica quente são conhecidos como dinâmicos. Então, quando a gente fala de recuperação dinâmica, nós estamos falando de um processo em que o reticulado cristalino deformado no material por causa do encruamento, ele acontece a quente. A recuperação do reticulado acontece a quente. E dependendo muito de qual é a velocidade, a taxa de deformação, esse processo de recuperação ele pode se dar 100% a quente, ou seja, seria recuperação dinâmica 100%, e a recristalização poderia ser uma parte dinâmica, outra parte estática. A recuperação não tem tempo para acontecer 100% dinâmica, porque as taxas de deformação elas são grandes o suficiente como para não permitir todo o tempo que a recuperação dinâmica precisa para acontecer. Então, isso tudo é o que acontece no material quando ele está sendo deformado. Encruamento, recuperação e recristalização dinâmica. Ok? Onde as variáveis metalúrgicas do processo são quanto você deforma naquele passo, ou grau de deformação, o quanto por unidade de tempo você consegue deformar, e isso está muito atrelado, por exemplo, à velocidade de rotação do cilindro, se se trata de um processo de laminação, ou se se trata de um processo de forjamento, ou quanto de deslocamento por unidade de tempo você consegue conferir aquela prensa que está prensando aquele material, que está forjando o material, não? Então, essas são as variáveis metalúrgica do processo, grau de deformação, temperatura e taxa de deformação,
as respostas microestruturais do material são encruamento, recuperação e recristalização dinâmica. O que eu vou ter, então, decorrente desse processo de conformação? Eu vou ter como produto a microestrutura final. O que eu tinha naquele gráfico inicial? Eu tinha material sem deformação, material em deformação, material deformado, certo? Então, aqui o que eu tenho? Do material, antes de deformar, eu tenho a microestrutura inicial. Essa microestrutura inicial, ela está caracterizada por quê? Caracterizada pelo seu tamanho de grão, por exemplo. Um aço, né? Depois de aquecido a 1200 graus, hein? Aquele blanking, o bloco, placa grossa que você obteve pelo lingotamento contínuo, você aquece a 1250 graus. Quando ele sai do forno, já com a temperatura de trabalho para passar pela laminação, o tamanho de grão ele pode chegar a crescer, naquela condição de aquecimento, algo em torno de 250 a 300 microns. Consideremos que sejam 300 microns. Então, o tamanho de grão inicial, 300 microns. No primeiro passe, você vai de 30 milímetros para 15 milímetros de espessura. Né? 15 milímetros de espessura. A microestrutura final desse primeiro passe vai de 300 microns de tamanho médio de grão para 100 microns. Entendeu? Bom, vamos lá. A microestrutura final que você tem em cada passe é decorrente do quê? Do controle que você tem nessas variáveis do processo de conformação, do quanto de recuperação e de recristalização dinâmica acontece durante o processo de conformação. E tem mais. Ela é a microestrutura final desse passe. Ela passa por um processo de estágio que nós chamamos de interpasse. Esse processo de estágio que nós chamamos de interpasse é decorrente do tempo de interpasse. Desde que o material sai de um castelo até que o material entra em outro castelo para receber a próxima deformação, esse tempo é o que nós chamamos de tempo interpasse. O que eu tenho nesse tempo que nós chamamos de interpasse? Nós temos a microestrutura final deste momento de deformação, que é a microestrutura de entrada do próximo passe. Nesse processo de saída de um e de entrada de outro, o que acontece nessa microestrutura? Por causa desse tempo interpasse. Continua acontecendo recuperação, se eventualmente eu não concluir a recuperação durante a deformação no modo dinâmico, a recuperação continua acontecendo e conclui-se nesse tempo interpasse, e seguido da recuperação à recristalização. O que pode acontecer? Pode acontecer que você iniciou o processo de recristalização no modo dinâmico. E quando a microestrutura sai, ela sai um pouco panquecada e um pouco recristalizada. Ela sai mista. Entre um passe e outro passe, tudo o que não recristalizou no modo dinâmico, recristaliza no modo estático. E aquilo que recristalizou no modo dinâmico pode aumentar de tamanho. Entenderam isso? Então, é assim, a evolução da microestrutura no decorrer do processo de conformação a quente é muito importante para ter controle sobre as propriedades mecânicas que nós buscamos nesse material de engenharia. Então, é aqui onde está o grande filé mignon dos processos de conformação mecânica. É no controle da microestrutura que você vai naturalmente garantir o quanto de desempenho mecânico posteriormente esse material poderá ter. Então, a primeira grande coisa que você precisa se preocupar é por controlar o tamanho do grão. Então, se a recuperação começa no modo dinâmico, e não dá tempo do material 100% recristalizado de forma dinâmica entrar no interpasse recristalizado, então, o que recristalizou no modo dinâmico cresce um pouco mais no modo estático, e aquilo que não recristalizou, recristaliza no modo estático. O que você vai ter na microestrutura de entrada no próximo passe?
um grau um pouquinho maior do que o outro. Esse grau um pouquinho maior do que o outro é o que recristalizou de forma dinâmica. E o menor é o que recristalizou de forma estática. Mas ambos, eles são menores do que o grão inicial. Ok? Então, nesse tempo interpasse entre uma deformação e outra, e esse tempo de interpasse é da ordem de milissegundos em um processo de laminação a quente, né? Nesse tempo interpasse acontecem todos esses fenômenos microestruturais que nós estamos aqui falando. Recuperação dinâmica e recristalização dinâmica já se inicia ainda quando o material está sendo deformado, ou recuperação e recristalização estática entre uma e outra deformação. É isto o que acontece num processo de conformação a quente consecutivo. Quando o material sai desse interpasse, ele é uma microestrutura inicial para um próximo passe. E esse é um ciclo que vai se repetir toda vez que você tiver que submeter o material a um processo de conformação na sequência. Entendeu? Isso acontece 6 vezes se o laminador tiver 6 castelos de laminação. Acontece 7 vezes se for 7. Acontece 5 se for 5. Acontece 8 se for 8. Esses são os arranjos de 5 a 8 que nós temos aqui no Brasil, né? Então, o que é interessante que você entenda, né? Que através dos processos de conformação mecânica, além de você já naturalmente ir produzindo a forma que você busca naquele produto, já você também está produzindo a qualidade mecânica que ele precisa ter para seu uso. No processo de conformação mecânica, além de forma, nós buscamos qualidade mecânica de comportamento. Então, é muito importante isso. Qualidade mecânica e comportamento é no sentido de, se a chapa vai ser usada para uma laminação a frio posterior a quente, então vamos deixar ela num estado normalizado para que a microestrutura que ela possua no ato de ser laminada a frio possa entregar ductilidade para esse processo acontecer. Então, se a chapa ela vai passar por um processo de laminação a frio, ela precisa passar por um processo de resfriamento que permita a ductilidade que ela precisa ter para ser deformada a frio. Se ela for, por acaso, temperada, ela não vai ter a ductilidade que a laminação a frio precisa. E o que pode acontecer durante o processo de laminação a frio dessa chapa mais temperada é que você tenha que aplicar muita força sobre ela e isso pode comprometer cilindros, isso pode comprometer inclusive a qualidade superficial do material, porque podem haver trincas de superfície, né, pelo fato do encurramento que está atrelado à forma do resfriamento que você operou na mesa de resfriamento após a laminação a quente dessa chapa, né? Então, é bem complexo o processo. Aqui estou mostrando mais detalhes sobre esse processo. Percebam vocês que nós estamos mostrando aqui um trem de laminação de tiras a quente de 6 passes. Espessura de entrada 30 milímetros, espessura de saída variando de 1,2 a 12,5, dependendo muito do fim que você queira dar àquela chapa de aço, né? Então, perceba você, de um passe para outro passe, o que vai variando? Vai variando a abertura entre os cilindros de trabalho. Os cilindros de trabalho são os cilindros, são as ferramentas em formato cilíndrico que estão em contato sempre com o material que está em conformação, não? E os cilindros que estão na periferia de cada castelo, em maior diâmetro em cada caso, são os cilindros de encosto, que nós chamamos. Então, temos os cilindros de trabalho e temos os cilindros de encostos. Os cilindros de trabalho são os que garantem a superfície, a qualidade de superfície do material que está sendo laminado, e é da abertura progressiva que você vai naturalmente prevendo em cada um desses passes que se define, então, o grau de deformação de cada um dos passes, entendeu?
Então, de 30 milímetros para 25, qual é o grau de deformação? Você calcula. Né? De 25 para 20, no segundo passe. De 20 para 15, no terceiro. Né? De 15 para 8, no quarto. De 8 para 6. Né? E de 6 para 4. E você tem aí uma chapa de 4 milímetros. Parte de 30 e chega a 4. Lembrando que os 3 primeiros passes, 3 a 4 primeiros passes, eles são considerados os passes de desbate, porque eles são os que vão acontecer em temperaturas maiores. Né? Por exemplo, aqui eu não estou representando a temperatura, mas o primeiro passe poderia acontecer a 1200 graus e o último passe a 900. Um exemplo. Né? Então, a 900 você vai trabalhar com reduções menores, a 1200 você trabalha com reduções maiores. O esquema que eu estou mostrando aqui embaixo, estou mostrando, por exemplo, algumas cargas que atuam no processo de conformação em cada um dos passos. Você tem, por exemplo, P1, P2, PN, onde PN é o número indeterminado de força de laminação. Na verdade, é assim, número determinado, porque nesse caso seriam 6 forças. A sexta força que você aplica seria a que corresponde-se ao grau de deformação que você precisa garantir no sexto passe. Os Hs que eu estou mostrando aqui são os H1 entre 1 e 2, assim, o quanto de largura em função da espessura você tem em cada um dos passes. E os V são as velocidades de entrada e velocidades de saída em cada um dos passes. Então, este é um esquema físico do que seria assim, um processo de laminação a quente. Aqui na nossa engenharia, a gente não faz cálculos de laminação, mas é uma aula de conformação mecânica mais poderosa, digamos assim, carga horária. A gente dimensiona o processo de laminação, determina os graus de deformação, a gente estipula em função da velocidade de rotação do cilindro, quanto seria a velocidade de entrada e saída, em função do coeficiente de atrito. Então, tem fórmula para tudo isso. A gente não faz esse trabalho nesse sentido aqui. Não? Nesse gráfico inferior, eu estou mostrando o que exatamente? Estou mostrando de uma forma esquemática aquilo que eu estava mostrando para vocês no diagrama anterior. Não? Estou mostrando na zona de deformação, né? O processo de encruamento. O processo de encruamento aí caracteriza-se pela forma que o grão adotou durante o processo de formação. Perceba você que antes dele entrar entre os cilindros, ele é um grão poliédrico equiaxial, certo? Quando ele já entra na zona de laminação ou zona de deformação, vocês estão vendo aí 2 estágios. No primeiro estágio, perceba você que ele é uma panqueca mais grossinha, entendeu? E no segundo estágio, perceba você que ele já é uma panqueca mais fina. E se tiver um terceiro estágio, ele seria ainda mais fino. Dá uma olhada como está acontecendo bem logo entre os 2 cilindros, muito mais fino. Essas linhas que estão aparecendo nas panquecas, né, elas são assim uma representação dos contornos dos subgrãos que vão surgindo em cada grão por causa dos locais onde as discordâncias vão ancorando, onde elas vão se concentrando. Né? Então, quando você já está bem no meio do processo de conformação por laminação, você vai ver aí, nesse caso, que você tem o quê? Você tem um processo de recuperação já iniciando, né? E você tem um processo de recristalização também iniciando. Né? No fim, depois que sai, você vai ter, então, um processo de recristalização concluído, porque concluído de forma estática, como eu havia comentado anteriormente. Esse quadro que está aí representa o aspecto do processo, o aspecto mecânico do processo e o aspecto metalúrgico do processo. O processo no que se refere à visão macro dele, né? O mecânico no que se refere às cargas atuantes em cada uma das etapas da conformação e, por fim, o metalúrgico, tudo que está relacionado à fenomenologia atrelada ao material. Bom, eu acredito que por hoje é isto que nós temos, já deu tempo, são 15 horas e 10 minutos, eu tenho aula logo em seguida.
Eu queria finalizar aqui para começarmos a partir deste ponto na próxima aula.